Suas instalações vieram através, da expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral, que tinha como principal objetivo extrair riquezas das então terras descobertas, como Tisraeli disse, Ao se instalarem no futuro Brasil, os europeus não tinham muita preocupação em conservar o modo de vida ou respeitar os limites da terra daqueles que já haviam encontrado, que no caso eram os índios, Os europeus não se preocupavam com isso. Não houve uma guerra sistemática contra os nativos, mas o processo de colonização era agressivo contra a cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Dos europeus, herdamos a forma de como organizamos o nosso governo e a sociedade, a língua que falamos e a cultura de modo em geral. Então, assim como herdamos coisas dos índios, também herdamos coisas dos europeus. Quando os europeus vieram às terras brasileiras, trouxeram consigo os africanos, que naquela época os africanos eles eram escravos, que vinham em blocos de étnicas, e culturas do Brasil. E qual foi a influência africana no Brasil? O que os escravos, Aqui a gente tem uma foto de escravos, tá certo? Qual foi a influência deles para dentro das nossas terras brasileiras? Apesar das suas condições de trabalho de vida, que não era nada fácil, os negros não adotaram a cultura de seus senhores em detrimento de sua própria memória, vindo do continente africano. Cada um trazia consigo a sua vivência e a cultura do seu povo. E ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia de outros povos africanos e a cultura brasileira em formação fez com que os negros que aqui estavam iniciassem uma cultura própria dos áfricos brasileiros. Então, quando os europeus trouxeram os negros para o Brasil, que eram dos escravos na época, os escravos não adotaram a cultura dos europeus, Eles já tinham a sua própria cultura, de sua vivência. Foi aqui no Brasil que se criou e aferiu o sentido que tem o maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé, entre outras contribuições dos povos africanos que vieram para cá. Essa cultura criada pelos escravos foi lentamente se tornando parte da cultura colonial e, ao passar do tempo, se tornou uma parte essencial da vivência brasileira. Então, podemos assim concluir a nossa explicação de hoje, que as terras brasileiras foram descobertas pelos índios, porém os europeus se instalaram nela, onde sua maior preocupação era extrair, das terras brasileiras riquezas, e quando eles vieram, eles trouxeram os escravos. E a gente tem culturas e vivemos hoje com um pouquinho da cultura colonial. Agora vocês vão responder a página do livro 89.